Yehová Shemi Leolam. Yehová Shemi Leolam. Jeová, esse é meu nome para sempre. Em bom português, né? Aqui estamos citando o Êxodo 3,15, que Jeová Deus, nesse texto, disse para Moisés: Este é meu nome, e assim que serei conhecido para sempre, de geração em geração. Nós também somos essa geração que pode conhecer, respeitar e adorar o Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo e Eterno, Jeová em português e Jeová em hebraico. Shalom, pessoal! Estamos por aqui para aprender um pouco mais sobre o nome divino e, em especial, a diferença entre a tradição de leitura e a tradição de escrita. Bem, nós já vimos em vídeos anteriores que em tradições do primeiro e do segundo século, como por exemplo em Beracot, ficou registro incentivando as pessoas a cumprimentarem com o nome de Deus, que era um costume em Israel. Falamos até mesmo da época de Boaz, né? Que as pessoas respondiam Yevarechecha Yehová, né? Jeová te abençoe. Também falamos sobre outra evidência que as pessoas que iam adorar no templo, todo dia ali tinha a bênção sacerdotal com o nome de Deus que era pronunciado e todos então aceitavam e reverenciavam Deus Todo-Poderoso, Yehová em hebraico e Jeová, no caso, para nós, em língua portuguesa. Agora, é muito bonito perceber que no final do primeiro século ali, João recebe uma visão que mostra tanto o Pai, Jeová Deus, como o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, trabalhando em união. Ele diz assim: uma voz saiu do trono dizendo: Deem louvores ao nosso Deus, todos vocês que são seus escravos, que o temem, os pequenos e os grandes. O versículo 6 diz: Ouvi então algo que soava como uma voz de uma grande multidão, como o som de muitas águas e como o som de fortes trovões, dizendo: Louvem a Jah, ou Aleluia, porque Jeová, nosso Deus, o Todo-Poderoso, começou a reinar. Vai ser muito bonito quando o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, Jeová, em união com seu Filho Jesus, concluírem todos os trabalhos. Vai ser motivo de alegria realmente. E talvez você olhe para um texto como esse e diga: isso é na versão da Bíblia das Testemunhas de Jeová. Então, se consultarmos outras versões, talvez ajude você a expandir esse conceito. Por exemplo, nós temos aqui uma Bíblia hebraica transliterada online, você pode acessar online. Entra no livro de Apocalipse 19, versículo 6, você vai encontrar essa expressão também aqui, ó. Você está vendo? Yehová Eloheinu, Jeová nosso Deus. Tá? Agora, é claro que tem versões mais antigas, como a Salkin Gisburg, lá em Apocalipse, no mesmo capítulo e versículo, também traz as mesmas expressões. Ó. Aqui a gente vem para o capítulo 19, você está vendo aqui? Aqui é o capítulo 19, e aí o versículo 6 também traz essa mesma expressão de alegria, trazendo o nome de Deus aqui, ó, Eloheinu Yehová, El Shaddai. Então, nosso Deus, Yehová, Jeová, El Shaddai, o Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. Tem uma Bíblia mais antiga que essa, que é a versão de Delitzsch, também uma Bíblia hebraica, e nesse mesmo trecho de Apocalipse, coloca aqui todas essas expressões, e na outra página continua, né? Aqui vamos visualizar melhor, vou tentar dar um zoom aqui para ver se melhora a visualização. Olha aqui, ó. Yehová Tsevaot, né? Que é uma expressão também, Jeová dos Exércitos, que alguns usam também em equivalência a Jeová, o Todo-Poderoso, El Shaddai. Agora, ainda temos essa Bíblia, que foi produzida em 12 idiomas, no ano de 1599, e aqui em Apocalipse 19, versículo 6, olha como ela registra aqui. Yehová Eloheinu, então Jeová, nosso Deus. Você está vendo? Então, Bíblias também mais antigas concordam a versão em hebraico com a versão que nós apresentamos aqui em português, para a gente perceber
que estamos perto de Jesus Cristo dominar como rei, e quando ele terminar o seu reinado, haverá grande alegria, porque o Pai e o Filho estarão concluindo os trabalhos para abençoar, então, aqueles que têm fé e que, de fato, adoram o Deus Todo-Poderoso, o Criador, Jeová. Talvez a pessoa diga, bom, mas essa tradição de colocar no texto hebraico Jeová e a tradução em português Jeová é uma tradição dos judeus. E talvez a pessoa ache que é algo até gramatical relacionado a correções escritas que foram feitas no texto. Se fosse um direcionamento escrito, uma correção escrita, para a pessoa ler conforme estivesse escrito, seria aí um quereketive, uma leitura de uma escrita corretiva. Todavia, no caso do nome divino, existe uma tradição realmente, mas não relacionada à gramática, não relacionada à escrita corretiva. E sim uma tradição relacionada à leitura de uma forma que, quando a pessoa olha para o nome divino, ela, ao invés de ler o nome divino, ela pronuncia Adonai. Isso, no caso, os judeus adotaram esse costume de leitura. E é uma leitura permanente, por isso se chama de querer perpétuo. Querer perpétuo se tornou, então, uma tradição de leitura por parte dos judeus. Mas será que essa tradição, que, por exemplo, o Talmud registra ali mais ou menos o registro a partir do 3º século, será que tem base bíblica para que, ao observar o nome divino, não o pronuncie e sim diga outra palavra que substitua o nome divino por outra palavra, como, por exemplo, Senhor? Será que tem esse mandamento dentro da Bíblia? Bom, a gente percebe que no caso de Moisés, Jeová se identificou dizendo, este é meu nome, e assim que serei lembrado para sempre, de geração em geração. Então, é claro que a cada geração, Deus tem os seus meios de se tornar conhecido e o seu nome se tornar conhecido. Assim, Jeová Deus não queria que o nome dele fosse substituído. Ele não disse para Moisés, olha Moisés, fala lá com o povo que foi o Senhor que te mandou. Ele se identificou claramente por nome. Jeová, em português Jeová, e ainda garantiu que seria conhecido assim para sempre, ou Leolam. Então, nós também podemos conhecer o nome divino e não tem nenhum mandamento bíblico mandando substituir o nome divino pela leitura do nome Senhor. Essa foi uma tradição adotada pelos homens. Muitas vezes, os homens também rejeitaram o próprio Messias. Então, devemos tomar cuidado com esse tipo de tradição. Agora, no caso do texto bíblico hebraico, dos manuscritos hebraicos, às vezes os escribas faziam anotações, mas não para substituir o nome de Deus. Não, eles não substituíam. Essas anotações, algumas dessas indicações ou correções, são por algum motivo ortográfico ou da vocalização para melhorar, desse tipo de correção, é chamado de leitura de algo que está escrito, ou quereketive. Então, essas alterações estão devidamente contabilizadas e não há, assim, no texto hebraico, um descontrole, uma bagunça. Não, está organizado, claramente identificado. Quando o escriba ele queria mostrar que uma palavra teria que ser pronunciada de uma outra forma, ele colocava essa letra Q aqui, então chamada também de ketive, a indicar para o leitor que aquela palavra deveria ter uma outra escrita, uma outra vocalização. Isso está devidamente registrado dentro da Bíblia hebraica, tá? Para a pessoa não achar que o texto está todo adulterado, desorganizado. Não, era muito bem organizado. Talvez você já ouviu a expressão Massorapava, Massoramagna, são as anotações que os escribas faziam, e algumas dessas anotações recebia esse nome porque é uma escrita que está ali orientando uma forma de leitura, seria um quereketive. Mas no caso do nome divino, não tem essas correções. A pessoa, realmente os judeus, eles escrevem o nome divino, eles escrevem o tetragrama, escrevem também com as vogais, Jeová. Agora, na hora de pronunciar o nome, eles falam Adonai, que é Senhor. Então, aí nesse caso, é chamado de leitura permanente ou querer perpétuo. Se tornou uma tradição entre eles, mas não que seja algo gramatical, e sim tradicional, que tem a ver com a religião.
Bom, a gente consegue observar que nos manuscritos a forma Yehová aparece no Códice de Alepo, né, pelo menos 208 vezes, também ocorre no Códice de Leningrado. Agora, o nome divino Yehová, Jeová em português, tem as vogais E, O e A, que são diferentes do nome Adonai, que tem as vogais A, O e A. Então, há uma diferença aí entre esses dois nomes e as suas vogais. A gente já consegue observar logo de cara que no nome divino tem a semivogal E, e no nome Adonai tem a semivogal A. A semivogal E, aqui esses dois pontinhos, chamada de Shevá, alguns chamam de Shevá simples. E aqui, no caso de Adonai, essa semivogal A é o Hatef Patah, que também é chamado de Shevá composto. Dois pontinhos composto por um traço, que é um A. Aí alguns chamam de Shevá composto, que é o Hatef Patah. Essas duas letras aqui, elas são diferentes e há uma razão delas serem diferentes. Porque A é diferente de E mesmo. Semivogal A e semivogal E, cada uma tem o seu lugar. E a semivogal A não pode se esvair e se transformar numa semivogal E. Isso simplesmente não acontece dentro da língua hebraica. Inclusive, um gramático hebreu, Jacob Bachrach, ele disse, uma de suas gramáticas, em 1896, que se de fato as vogais do tetragrama fossem as vogais de Adonai, a precisão exigiria a colocação, então, do A, Hatef Patah, debaixo do iode, ou sob o iode, né? Que no caso equivaleria aí à troca, a sobreposição, a mistura com as vogais. Então, isso aí equivaleria à sobreposição, à mistura com as vogais. Mas isso, de fato, ele coloca aqui, não acontece. Inclusive, em sua obra, essa gramática que ele responde a Samuel David Luzzatto, ele usa o nome divino escrito Yehová em textos bíblicos dessa gramática. Então, só colocando aqui, quem acompanha o canal já está acostumado, né? Semivogal A é diferente de semivogal E. Então, aqui, no caso, esse Hatef Patah, ele não desaparece e se transforma num E, num Shevá. Não, isso não acontece, esse fenômeno não ocorre na língua hebraica, tá bom? E cada semivogal tem o seu lugar. Uma semivogal A, Hatef Patah, não se esvai, não se transforma numa semivogal E, um Shevá. E só para finalizar, a Enciclopédia Judaica, infelizmente, ela falhou ao dizer que o nome divino não poderia ser traduzido como Jeová, em outras línguas. Na verdade, essa falha ainda é muito propagada. Temos certeza que, à medida que a gente estuda, a gente verifica que o texto hebraico ele é bem organizado. Inclusive, os casos nos quais os escribas colocaram uma regra escrita para a leitura, alguma modificação escrita, querer que tive, já está contabilizado. Aqui você observa nessa tela que os autores estão dizendo em quais Bíblias quantas modificações foram identificadas, né? 1.272 casos em uma versão, em outra versão chega a 800, em outra 1.500, mas o que está se evidenciando é que, no caso, as correções por escrito dos escribas, elas estão contabilizadas e estão devidamente organizadas. E não tem essas modificações por escrito para o nome divino. Existe uma tradição de leitura. Então, seria um querer perpétuo. Também já explicamos aqui que o nome divino Yehová, ele está dentro das regras da fonética do hebraico. Ele está bem estruturado dentro da língua. Yeho é natural dentro da língua hebraica e Vá também. Yeho, primeira sílaba, Vá, segunda sílaba, cada uma delas bem estruturadas dentro da língua hebraica, de forma que o nome divino não seria uma mistura, não seria híbrido com Adonai. O nome divino Yehová é uma forma legítima em hebraico e por isso também temos a tradução Jeová em português. Agradeço a todos que gostam desse assunto, ficaram por aqui. Um grande abraço e com as bênçãos de Jeová e até uma próxima.